tema de hoje: santificação do corpo. A Bíblia, ao mencionar a santificação do ser inteiro, se refere à alma, o espírito e o corpo sendo conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Mas até que a redenção do corpo seja experimentada, como se dá o seu processo de santificação? Sabe-se que a carne corruptível terá que ser transformada em incorruptível para experimentar o reino de Deus. Mas como lidar com a carne aqui na terra? Há uma diferença relatada na palavra de Deus ao que se refere carne e corpo. Corpo do grego significa soma. 1 Coríntios 6,18 diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Todo pecado de ordem sexual é diretamente contra o corpo, ou seja, para que a plenitude da santificação no corpo aconteça, é necessário andar longe de qualquer tipo de imoralidade sexual. Carne significa do grego sarx. Em Gálatas 5, de 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando se trata de vencer a carnalidade, o remédio envolve domínio próprio. Alimentar a carne de forma devida, como Cristo fez com seu corpo, até que chegue o dia de viver a restauração. Enquanto isso, é preciso refrear as ações da carne e não se deixar inclinar ao que é errado. Então, em primeiro lugar, a questão do domínio próprio. Desde o princípio, o Senhor alertou sobre como o desejo se volta contra o ser humano, em Gênesis 4:7. Deus alerta Caim e o aconselha a dominar a vontade de sua carne. Ele não fez e viveu as sérias consequências de sua falta de domínio próprio. A responsabilidade de refrear os desejos é toda do homem. Mas quando há uma ação de Satanás, ele explora a cobiça do coração do ser humano. É responsabilidade do cristão dizer não às suas concupiscências. No lugar de ceder aos desejos, uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe-se que a inclinação da carne e do espírito são completamente diferentes. As Escrituras falam sobre uma guerra entre o espírito e a carne. Quando a palavra diz a carne é fraca, não fala apenas da inclinação para o pecado, mas a indisposição dela para as coisas do espírito. A única forma de permitir que o espírito manifeste a natureza de Deus é através da crucificação da carne, permitindo que o espírito esteja no governo. Mas, em segundo lugar, o pecado contra o corpo. O uso do corpo deve ser santo para o Senhor. Ele é habitação e morada para o Espírito Santo. Precisa servir para a glória de Deus. Viver de maneira santa é um culto com o propósito de exaltar o Senhor. O corpo não pertence mais ao homem, mas é um templo separado a Deus. Não entregá-lo à prostituição é um culto racional, repetido dia após dia, por uma postura firme de santidade. A vontade de Deus é santificação plena do homem. Há um processo de santificação, mas a santificação do corpo é abster-se da prostituição. É essa santificação que honra, que o reconhece Senhor acima de todas as coisas. A graça oferece perdão e nos livra do pecado, mas se permanecermos no erro, a graça é anulada e as consequências são piores. Que o temor do Senhor transborde em seu coração e que o zelo pela santidade te leve a um tempo novo de obediência
e dedicação ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.